Você, eu sintonizei na Rádio Glória Play. O app tá na Play Store, é só puxar e apertar o play. Eu já sintonizei no Poder Mix. Pai Senhor, meus irmãos e ouvintes da Rádio Play, eu sou o Everson Rodrigo e você está no programa Alimento para a Alma. Estamos gravando simultaneamente no YouTube também, então você pode, assim que terminar essa playlist, você pode ir lá e pesquisar Glória Play Music no YouTube, Alimento para a Alma, e acompanhar a nossa playlist. Você pode assistir aos os restantes dos vídeos, né? Pode estar por dentro da nossa playlist Alimento para a Alma. Então é bem interessante, né? Deus é maravilhoso e você pode estar a par da nossa programação também no YouTube. Estamos no TikTok também com Glória Playcast. Você pode estar acompanhando os shorts ali, as postagens, as lives também da Hora do Ouvinte. Então a Rádio Glória Play está chegando ali com tudo para que você possa ser abençoado. Vamos ir para a nossa pregação, nosso estudo de hoje, e você vai ser abençoado em nome de Jesus. O nosso título de hoje é Digno da Vocação. O texto base está em Efésios 4, versículo 1, que vai falar o seguinte: Rogo-vos, pois, irmão, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fosse chamado. Então, o nosso título, né, nossa mensagem, o estudo de hoje é sobre a vocação. Aqui eu quero trazer uma introdução aqui rápida. Em 1 João 5,18, fala o seguinte: Sabemos que aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. No versículo 19 fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno não toca neles, porque eles são separados, tem algo importante dentro deles e eles foram separados. Versículo 19 fala o seguinte: que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo se inclinou para o maligno. Porém, nós que somos nascidos de Deus, temos um chamado. E como temos esse chamado, nós devemos andar digno desse chamado. O primeiro chamado que eu quero trazer para vocês, quero trazer apenas 4 chamados, né? Se não me perdoam, estou melhorando da gripe, mas a bênção é grande. Temos 4 chamados que eu quero listar aqui para os irmãos hoje. Primeiro, nós fomos chamados das trevas para a luz. Esse chamado aqui que eu estou dizendo com os irmãos é um chamado universal. Ou seja, todo aquele que aceitou a Jesus tem esse chamado. Não é um chamado ministerial, mas é um chamado do cristão em geral. O chamado do cristão em geral. Primeiro chamado está lá em 1 Pedro 2,9. Este é seu primeiro chamado. Qual que é o meu primeiro chamado? É este, 1 Pedro 2,9, que fala o seguinte: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E agora vem, para que anunciei a virtude daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó glória! Então aqui, Pedro vai listar algumas características nossas. O que eu sou? Geração eleita. O que eu sou? Sacerdócio real. Um povo que foi adquirido com preço de sangue. Então, sendo assim, eu não posso andar do jeito que eu quero. Eu tenho que andar digno do meu chamado.
Ele me chamou das trevas para a luz. Eu estava em trevas, eu vivia em trevas. E Ele me chamou para a sua maravilhosa luz. Glórias a Deus. A luz, ela ilumina as obras. Em Mateus 6 fala o seguinte: assim resplandeça a sua luz, a vossa luz, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem não é da luz, o que ele faz? Ele vai para a escuridão. Por exemplo, uma pessoa vai pecar, o que ela faz? Ela procura um lugar escondido, um lugar escuro. Ela vai fazer coisa errada, ela procura um lugar onde ninguém está vendo. Ela olha para o lado, olha para o outro, para ver se ninguém está olhando. Mas toda vez que você pensar em pecar, faça o seguinte: olha para cima, porque Deus está sempre ali do seu lado. Deus está sempre te olhando, né? E mesmo se Deus não olhasse, a Bíblia fala que tem uma nuvem, Deus me perdoa, tem uma nuvem de testemunha. Alguém sempre vai ver. Aleluias. Vai dar certo em nome de Jesus. Oh, glória. Vamos me perdoando e vamos falando aqui a palavra de Deus. Então, interessante que sempre tem alguém olhando, certo? Então, eu e você, que queremos andar com Deus, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para a luz e as nossas obras, perdão, o que a gente faz tem que aparecer. O que a gente faz tem que entrar em evidência, né? Oh, glória. Só um minutinho. Isso, o que a gente faz tem que entrar em evidência. Então, o que é o seguinte? Aquele que anda na luz, a boa obra dele, ela tem que ser vista. Então, o seu primeiro chamado é não só, agora, não só andar na luz, mas que as suas obras, suas boas obras, sejam reveladas na luz, né? Oh, glória. Então, nosso primeiro chamado foi das trevas para a luz. Oh, glória. Deus me perdoa. Estou acabando de sair da gripe. Vamos ver, eu tossindo aí. Não sai não. Continua aí que o estudo é muito forte. Segundo chamado. Fomos chamados para viver com Cristo. Oh, glória. Deus nos chamou para viver com Ele mesmo. Onde está esse chamado? 1 Coríntios 1:9. Fala o seguinte: fiel é Deus, pelo qual fosse chamados para a comunhão do seu Filho Jesus. Ou seja, comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos lá. Quando fala de comunhão, fala do quê? Comunhão fala de mesa. Ou seja, 1 Coríntios 10:21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 22. Ou irritaremos o Senhor? Pergunta. Somos mais fortes do que Ele? Rapaz. Versículo muito conhecido agora. Versículo 23. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me edificam. Glória. Olha para você ver. Vamos lá. A Santa Ceia é algo muito santo, é algo muito sério. Por isso falo o nome Santa Ceia. Então, por isso que muitas vezes o pastor, o líder, te repreende e te proíbe de tomar ceia por algum pecado, te aconselha, na verdade, não tomar ceia. Ah, eu pequei, então é aconselhável que você não participe, né? Que a gente não pode te proibir, né, de tomar a ceia. Então a gente te aconselha que não tome. Agora tem alguns pecados que a pessoa é afastada de comunhão por algum período de tempo, para que ela possa se consertar, resolver o seu pecado e retornar à comunhão.
Porque senão, se tomar da ceia em pecado, tomar da ceia vai dar certo. Tomar a ceia indignadamente, para minha própria condenação. Então, prevendo isso, te guardando, a pessoa é afastada da ceia por um período de tempo, certo? Né? Vamos lá. Então, afastado da ceia por um período de tempo. Só que tem pessoas, e esse que é o caso mais sério, é aquela pessoa que vem para a igreja, toma da ceia e depois vai para o mundo, ou sai da igreja e já passa de algum lugar, bebe, se prostitui. Então ela está fazendo o seguinte, ela está fazendo algo muito perigoso. Ela está provocando a ira em Deus. Olha para você ver isso. Ela está participando de onde? Ela está participando da mesa do Senhor e participando da mesa dos demônios. 2 versículos aqui falam algo muito forte. Versículo 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Quando eu participo da ceia, estou em comunhão com Deus, mas eu vou para o mundo também, gosto do mundo, eu frequento, participo do mundo, o que eu faço? Eu estou irritando Deus. Eu estou irritando a Deus. E aí o apóstolo Paulo faz uma pergunta: você é mais forte do que Deus, meu irmão? Por isso que é muito sério. Entre em comunhão, participe da ceia. O próprio Jesus disse: aquele que não come e não bebe não tem parte. Então é necessário eu estar na mesa com Deus. Por quê? Porque te chamou para a comunhão. O seu segundo chamado, ele te chamou para viver na mesa, te chamou para sentar na mesa, para viver em comunhão. Por isso que é tão importante eu entender o que é a comunhão. A comunhão é algo íntimo. Ele te chamou para intimidade. Não é qualquer pessoa que você convida na sua casa para sentar ali com você à mesa e alimentar. É algo muito sagrado. Então, meu irmão, é algo muito sagrado. Sendo assim, eu não posso participar de qualquer maneira, né? Então, por isso que o seu segundo chamado é prestar atenção na mesa. Deus te chamou para a comunhão, para sentar na mesa, né? Você que ainda está comigo, que mesmo eu tossindo, tem a paciência de me ouvir, você vai desfrutar de um estudo muito forte que Deus colocou no meu coração, né? Mais uma vez me perdoa pela minha gripe, mas Deus vai abençoar grandemente. Terceiro chamado. O seu terceiro chamado, ele te chamou para a santificação. Tá vendo que um chamado ele completa o outro? É das trevas para a luz, a comunhão e agora para viver em santificação. Aonde é que está isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. E fala o seguinte: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Olha que interessante. Aqui fala tudo, né? Ele nos chamou para você viver no lamaçal. Ele te tirou do lamaçal, te deu um banho de misericórdia para você viver do jeito que ele é, santo. E isso fala agora, só um minutinho. Isso fala agora. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Fala o seguinte: mas como é santo aquele que te chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. Oh, glória! Antes de Saulo conhecer Jesus, o nome dele Saulo, ele perseguia a igreja, matava, mas depois que ele conheceu a Cristo, aí chamado Paulo agora, ele nunca mais perseguiu, ele nunca mais foi o mesmo Saulo. Ele esforçou cada dia mais para imitar a Cristo. Ele mesmo fala: seremos imitadores, assim como sou de Cristo. Então ele tentou, esforçou
para imitar Jesus na maneira de viver, certo? Então é isso que ele faz conosco, que possamos imitar a Cristo, né? Seu quarto chamado, ele te chamou para a paz. Na verdade, são 5 chamados. Ele te chamou para a paz. Aonde está o meu chamado para a paz? Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que fala o seguinte: e a paz de Deus, para a qual também fosse chamado, em um corpo, domine vossos corações e seres agradecidos. Meu irmão, leve a paz aonde você for. Já viu aquele versículo que fala o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está lá em Mateus 5, ali os versículos ali para frente ali, fala o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se alguém falou mal de alguém para você, não leva adiante não, corta ali, leve a paz. Aqui está Mateus 5, 9. Ó, eu acabei falando o versículo aqui, falando a passagem, sem falar o versículo. Tá aqui, ó, a passagem para você olhar depois. Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Então, se você quer ser chamado de filho de Deus, leve a paz. João 14, 27. Deixe-vos a paz, a minha paz, diz Jesus. Não te dou a paz como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, ele te dá uma paz do jeito dele, porque ele é chamado príncipe da paz. Leve a paz aonde você for. Ele te chamou para levar a paz. Quinto e último chamado, para a gente encerrar aqui e Deus abençoar nós. Chamados para a esperança. A linguagem de hoje fala o seguinte, em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheça a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam que são maravilhosos e as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Oh, glória! Olha que interessante, né? 1 Pedro 3,15 é algo muito forte. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedirem a razão da esperança que há em vós. Aleluia. Você tem que saber responder por que você serve a Deus. Você foi chamado para a esperança. Leve a esperança. Tem pessoas lá no mundo que não sabem o que é essa paz, não sabem o que é essa luz, não sabem o que é essa esperança, não sabem o que é estar na mesa com Deus, né? Eu quero que você me perdoe no que eu vou falar aqui agora, com muito carinho, mas quando a gente vê a magia negra, o que ela fala? Eu vou lá no terreiro. Ela fala desse jeito, certo? Eu vou num terreiro. O inimigo te leva para o terreiro, mas Deus quer te colocar dentro da casa. Olha que interessante. Deus, ele não quer que você fique lá no quintal, lá no terreiro. Ele quer que você ele quer te chamar para dentro da casa, para que você possa sentar na mesa e ser chamado de filho. Jesus te ama, meu irmão. E a obra que ele tem na sua vida, ela vai se cumprir e se completar, né? E, por fim, são 3 que testificam a palavra de Deus. 1 João 5,7. Porque são os 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. A Palavra, ela é o Filho, né? E o final fala aqui, para a gente encerrar: quem tem ouvido, ouça. Apocalipse 2, 7, 11 e 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça essa passagem. Amém? Os irmãos estão
que vão continuar aqui na Glória Play. Vamos ouvir o louvor Eis-me Aqui, da Valesca, para cumprir aqui, né, para o mesmo tema aqui dessa passagem, né, da nossa meditação de hoje. Amém? E irmãos que estão no YouTube, que possam ser abençoados por essa palavra. Deus possa te abençoar grandemente. Mais uma vez me perdoa pela gripe, pelas tosses aí durante o vídeo, mas Deus possa abençoar grandemente sua casa e a sua família. Deus possa te abençoar hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus Cristo, que o chamado de Deus possa entrar no seu coração. Amém? Vamos ouvir o louvor Eis-me Aqui, da Valesca Maíssa, aqui na Rádio Glória Play. Eu sintonizei na Rádio Glória Play. O app tá na Play Store, é só puxar e apertar o play. Eu já sintonizei.